Já ligou. Gente, boa noite, já estou vendo gente aí. Como sempre, quem puder ir compartilhando com os amigos, grupos, pra gente, nós agradecemos. Já nós vamos iniciar daqui a pouquinho, tá? E marcando, né, que nós fazemos sempre, né? Parece as pessoas. Nós já estamos aí em quase 30 pessoas. Boa noite a todos. Michele Lara, eu entrei agora, não vi o que é que você... Eu vi som, por favor, depois se você puder repetir para a gente na transmissão. Já já a gente vai dar os avisos e explicar como é que funciona para quem está entrando a primeira vez. Quem está entrando a primeira vez, bem-vindo, obrigado. Heloísa está por aí, Edmilson, Leda, Michele, Adriana, Andréia, Alexandra, boa noite, Juliane, boa noite. Quem puder, então, ir compartilhando com os amigos, grupos, Lourdes sempre nos ajuda, bem-vinda, boa noite. Já já nós damos os avisos. Quem for a primeira vez e quiser comentar que é a primeira vez, de onde que é, se é de algum centro, a Sandra aqui do nosso grupo deu essa sugestão. Se a pessoa quiser falar de que cidade que é, de que centro que frequenta, divulgar o centro que costumava ir antes da pandemia, ou se já voltou, vai contando pra gente. A Sandra deu essa ideia, eu achei bacana, pra gente divulgar os outros trabalhos também. E a pessoa ficar... Aí, Natália, bem-vinda. Elba, Camila, bem-vinda. Que bom você de novo aqui, voltando, né? No ritmo. A Heloísa tá mandando boa noite para todo mundo. Ó, a Kátia tá falando, que legal, ó. Tá falando Goiânia, Casa de Maria. A Sandra deu essa ideia, eu achei bacana da gente divulgar. Inclusive, viu, Kátia, se tiver se você quiser marcar a página para as pessoas conhecerem, fica à vontade, tá? A Nilza também está falando que é de Guaxupé, Casa do Caminho. Se vocês quiserem marcar a página, comentar o nome inteiro que apareça aí na transmissão, é legal para a gente divulgar as outras casas, os outros trabalhos. Aí, ó, Ibitinga, Centro Espírita Cefac também de Ibitinga, aqui pertinho, bem-vinda. Se vocês quiserem divulgar, tá vendo? Ó? Tem gente falando que a Alexandra
Primeira vez, sobre o Rio de Janeiro, frequentei um centro, estou encantada com a ciência do espiritismo, bem-vinda. Então já vai virar frequentadora e trabalhadora do Centro Espírita Amigos do Bem. A Luana está falando que ela era da Praia Grande, agora em Flórida, no Paraná. Bacana, olha, de novo, bastante. Outro de Goiânia, Juiz de Fora. Primeira vez, Conceição do Mato, de Minas, nunca frequentei centro. Muito bacana, de novo, muita gente nova. Ivaiporã, a Michele, que comentou com a gente agora há pouquinho. Eu falei de quem frequentou centro, gente, é por conta da gente divulgar mesmo. A Sandra deu essa ideia, eu achei muito legal. De quem frequenta alguma casa, ou de quem faz estudo em alguma casa, e comentar de onde que é, o centro que é. Legal, a Aline está falando que é Santa Catarina. Muita gente nova, de novo. Que bacana. Participe, a gente já vai dar os avisos de como funciona, para que a gente não... Como tem, de novo, muita gente nova, para que as pessoas saibam como é que funciona aí. Então, já fica. Acho que a Ana conseguiu compartilhar. Eu ainda estou bloqueado. Eu compartilhei. Vale do Jequitinhonha, a Lourdes já estava aqui com a gente. Rio Verde, Goiás, Centro Chico Xavier. Edivânia, bacana. A Lourdes está com a gente aqui. Núcleo de Estudo Chico Xavier, Monte Belo. Eu vou só dar uma dica para quem frequenta essas casas e tiver página... Então eu vou dar esse aviso antes, depois eu repito. A Michelle está falando, só preciso saber como funciona para tentar participar. Eu vou dar esse aviso, a gente sempre fala disso depois, mas muita gente a primeira vez em Belo Horizonte. Então, Michelle, o estudo é aberto toda quarta-feira, nós fazemos a sequência do Livro dos Espíritos. Normalmente nós tentamos fazer 2 ou 3 questões por quarta. A diferença que tem do que a gente fazia e tem feito é a participação de vocês. Como que é a participação de vocês? Então eu vi que alguém comentou aí, eu precisava de favor, e eu não vi a mensagem inteira. Flávio, boa noite. Flávio de Araraquara está com a gente. Normalmente nós não conseguimos, nós pedimos para quem esteja participando com a gente, os comentários sejam em relação às questões do estudo. Caso seja alguma coisa que não seja referente às questões, entra na página, na mensagem, ou daqui a pouco as meninas vão colocar aí o telefone do WhatsApp do atendimento fraterno, mas eu também coloco já, mas quem quiser anotar, já vou repetir, é 14 99157 3950. Mas já as meninas colocam aí no rodapé, não sei se a Valéria está aí, faz tempo que eu não tenho visto a Valéria, mas quem tiver aí sabe colocar no rodapé e puder deixar fixado o número do atendimento fraterno para quem está entrando, eu agradeço, tá? Então funciona dessa maneira. Vocês, por favor, comentem, vocês vão ver que o pessoal comenta bastante, participa bastante, e quando for alguma questão que não seja referente às questões do estudo, entrem no atendimento fraterno no WhatsApp, tem o WhatsApp do atendimento fraterno, tem na página o lugar de mensagem e a gente conversa por lá, tá bom? O que eu estava falando das casas aí, a hora que acho que a Michelle perguntou, é de quem tiver o centro que vocês frequentam, tiver página no Facebook e vocês colocarem um arroba e começarem a digitar o nome do centro que vocês frequentam, ele vai marcar o centro. Então, às vezes, aí a gente ajuda a divulgar a página, o trabalho das casas que estão com a gente aqui. Mais uma, Marione, boa noite, sou de Chapecó, Santa Catarina. Então, de novo, aparentemente, muita gente nova. Então, muito bem-vindas. Michele, que joia. Então, dessa maneira, tá? A ideia do estudo a gente já fazia, explicando sempre, né? A gente já fazia a transmissão mesmo quando era o presencial. E quando entrou na pandemia, a gente abriu nesse formato. Porque como eram só nós 3, nós abrimos para vocês participarem. Então, e ficou muito legal porque acabou enriquecendo demais para a gente aqui. A Kátia está falando Casa de Maria, GLLCM. Depois fala de que cidade que é, Kátia, para a gente ajudar a divulgar. Vânia Márcia, boa noite. Muita gente, aparentemente, muita gente nova. Que legal. Convidem o pessoal que ainda está em home ou que queira participar do estudo. Fica o convite para a gente, tá bom? Camila, a Ana está falando aqui, nós estamos com a Camila voltando no ritmo aí, que a Camila ajuda demais, né? Estava fazendo muita falta.
E o Tadeu dá notícia, né? Porque a gente não quer ficar incomodando, mas a gente fica curioso aqui para saber. Sabendo que já está dançando, foi no forró, nós ficamos sabendo aqui, veio foto, vídeo. Estava aglomerando no forró já. Zilmar, boa noite. Divinópolis, Casa Espírita Irmão José Grosso. Olha que legal, quanta gente nova e quantas casas. Convidem, gente, nós temos algumas atividades muito legais para quem quiser parceria. O estudo é uma, a educação infantil no sábado também e a mocidade no domingo também. Então quem tiver centro que está com a atividade paralisada e quiser conversar, fazer parceria, transmitir junto, nós estamos abertos a todo tipo de parceria nesse sentido de quem está querendo fazer divulgação, tá? Então entre em contato com a gente na página ou no WhatsApp do Atendimento Fraterno também, a Ana passa para a gente, e aí a gente vai ficar muito feliz se tiver outras casas que se queiram fazer. Hoje em dia a gente já faz com a Maria de Nazaré, faz com o Espiritismo Itararé, faz com a página do Tato, enfim. Quem quiser participar, quem quiser fazer a transmissão junto, por exemplo, do estudo da quarta, bom, todas as atividades, né? Mas principalmente o estudo da quarta, a educação espírita infantil no sábado às 11 horas e a mocidade no domingo às 11 também, super bem-vindos para a gente divulgar esses trabalhos de estudo, tá bom? Vamos lá, a Ana vai fazer oração e a gente dá os avisos então, para começar, embora eu já falei demais, né? Vamos lá. Bom, estamos em 50 pessoas, né? Que legal. Que unamos nosso coração em um único propósito, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, unir energias benfeitoras para que a gente consiga alcançar os nossos irmãos que tanto necessitam, né? Peço a todos que quiserem, já coloquem sua água aí, que durante o estudo, com certeza a espiritualidade já vai nos ajudando, já vai ajudando a todos que estão em sintonia com o estudo, com o bem, né? Então vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de mais um dia. Sempre gratidão, cada dia uma nova página, um novo aprendizado, uma nova chance da gente tentar fazer um pouquinho melhor do que a gente fez e do que a gente foi ontem, né? Se não conseguimos, Senhor, nos ajude que um novo amanhecer e mais uma nova oportunidade venha. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, gratidão à espiritualidade amiga que trabalha conosco, esse trabalho de Jesus, esses benfeitores, amigos que vêm ao nosso encontro em todos os trabalhos, nos ajudando, dando discernimento e nos mostrando o caminho certo. Gratidão mais uma vez a todos que estão assistindo. Sintam-se abraçados por Jesus, sintam-se na companhia de Jesus, que com certeza aqui está conosco. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Outra boa notícia, o Herbert está aí com a gente hoje, conseguiu entrar também. Fazia tempo. A Camila falou que tem boas notícias, que os exames foram super bem. Que bom. Que os exames, aliás, foram hoje, né, Camila? Então, quem mais? Bom, Sandra eu vi que entrou aí também, deu boa noite. Sandra, acabei de falar aqui, não sei se você já estava aí ou ouviu, que eu dei a ideia que você comentou aí, das pessoas entrarem e falarem de que cidade que é, qual o centro que frequenta, para a gente estar divulgando o trabalho das casas também. O Tirso também está sempre com a gente, boa noite. Então nós demos essa ideia, fica o convite, Madá também já chegou por aí. Madá. Então, quem puder da gente aí colocar o telefone do atendimento, fixar aí, caso não consiga, a gente vai falando durante o estudo, para quem precisar. Mas também quem não precisar, gente, é só entrar na nossa página, no Face, curtir a página lá,
que tem o telefone do atendimento fraterno, tá? Tem o atendimento fraterno e tem o meu pessoal. Eu acho que no do centro ainda está o meu pessoal, então se precisar de alguma coisa, tem os 2 telefones lá. Tem o do atendimento fraterno e tem o meu também, caso precise mandar uma mensagem, alguma coisa, também está lá. Então fica à disposição. Márcia também está por aí, também nos ajuda muito. Obrigado, Márcia. Maria de Fátima Godoy, a gente estava sentindo falta das transmissões, né? A gente vê sempre aí comentando as nossas coisas. A Ju também está por aí. Sueli também está voltando agora, depois de um sufoco aí, né, Sueli? Que bacana, muito bom ter vocês todos aqui. Então o pessoal vai dando quem precisar de alguma orientação, o pessoal que trabalha com a gente sempre, tá todo mundo aí dando boa noite, falando. Hoje está quase todo mundo. Boa noite, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Márcia Lopes, bem-vinda também. Obrigado, Ju. A Ju está colocando atendimento fraterno aí. O Acácio também já está voltando, já está entrando no grupo de novo, daqui a pouco está fazendo a cirurgia, está fazendo muita falta para a gente. Tá bom? Bom, gente, como sempre, nós começamos comentando, para quem não assistiu, a gente sempre fala um pouquinho da palestra da terça-feira. Na terça a gente sempre tem uma palestra, né, um convidado. Ontem nós deu uma tremidinha na imagem aí, gente, se por acaso o pipoco ficar muito pior, vocês avisam. Toda terça nós temos palestra. Ontem foi a Melissa, que sempre está aqui com a gente, participa dos nossos projetos, e ontem esteve aqui com a gente falando do dever, de um dos capítulos do Evangelho. Então, como sempre, quem quiser comentar sobre a palestra de ontem, a Ana e a Cláudia vão falar rapidinho para a gente, e vocês também aí, quem assistiu e quiser falar alguma coisa a respeito da palestra, fiquem à vontade. Lidiane, Guaíra, São Paulo, bem-vinda. Quem quer começar? Pode ser? Pode ser, Ana, ótimo. Então vamos lá. O Mazinho está em Juazeiro do Norte, São Carlense em Juazeiro do Norte. Bem-vindo, Mazinho. A Ju está falando que a palestra foi maravilhosa. Márcia Cubatão, vamos lá. A Ana vai falar da palestra e a gente... Então, a Melissa falou do dever. Ela falou especificamente de um capítulo do Evangelho, né? Em que, inclusive, nós já tiramos várias vezes esse capítulo no Evangelho no Lar. E ela fala do dever ali moral, né? Não do dever que eu achei muito forte. A Melissa tem um jeito todo doce, meigo, parece que ela está conversando na sala da gente, na verdade, né? Parece que a gente está tomando café e comendo bolo com ela, batendo papo. Então fica uma coisa muito leve, mas ela não foge da doutrina, né? Então, em momento nenhum, ela fala do dever de sermos melhores, do dever de fazermos a nossa mudança interior. Ela fala, é muito legal, tal, mas ela não passa a mão na cabeça, não. Eu gosto de palestras assim, exatamente assim, que faz com que a gente pense, faz a gente pensar, né? Ela disse muitas vezes, além de tudo, eu acho a Melissa traz uma positividade absurda. Muitas vezes que é difícil, que é isso, que é aquilo, mas que é possível, sempre que é possível. Um monte de gente entrou falando que estava difícil, que não conseguia mudar situações, arrependimentos. Ela falou sobre auto-perdão, tão importante para todos nós. E sempre ela disse, né, com essa frase do é possível, a gente tem oportunidade, vamos à luta, não fiquemos de braços cruzados. Eu achei, assim, fantástico. Aí tem aqui, ó, palestra muito esclarecedora, sempre com uma doçura maravilhosa. Exatamente. A Marie também falou que ia aproveitar o comentário dela aí. Logo em cima dela. Amei a palestra, muito edificante. Exatamente. A Sueli também falou que adorou. Eu acho que a Sueli adorei a Melissa. Ela é fantástica, porque a Melissa tem uma maneira de falar tão natural que eu realmente sinto que eu tô tomando café da tarde com ela. Só falta o bolo e o café. Tem mais duas aqui que eu vou ler para a Cláudia falar. Camila, Melissa falou do dever com a sutileza que engrandece. Acho que o cerne da questão foi a nossa evolução interior no nosso tempo, um dia de cada vez. A Ivone, que sempre nos ajuda, está aqui. Eu gosto muito de ouvir a Melissa. A Madá,
Excelente palestra, nos motiva muito e nos ensina muito. Inclusive, Camila, você falou e eu concordei, né, sobre o auto-perdão. Como é difícil a gente se livrar da culpa de erros desta encarnação. Não estou falando de outras, não estou falando dessa mesmo. E lembrar que somos aprendizes ainda, né? A Gilmar falou que a palestra da Melissa traz uma paz muito grande. Obrigado, Gilmar. Cláudia, quer comentar alguma coisa? Falar tudo, né? Não, eu deixei falar. Eu falei de mim. Não, mas a hora que você falou que parecia que ela tá tomando um café, quando eu escuto a Melissa, parece que ela tá falando ali do meu lado. Eu tô vendo ela no celular, mas a impressão que eu tenho Que é essa susto, daí. hein, Cláudia? É lógico, né? Se eu visse ela ali, né? Desdobramento, Mas assim, parece que ela tá ali, sabe? Junto com a gente. E ela não deixa realmente dar o recado. E o que eu achei interessante também foi o que a Ana comentou, que às vezes a gente fala, hoje eu não consegui. Porque tem dia que é difícil na vida da gente, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar. E ela falou que se hoje não foi possível, a gente tem um amanhã para melhorar. Que a gente sempre pode, porque às vezes eu costumo muito à noite, a hora que eu deito, fazer uma reflexão, falo, nossa, hoje eu fiz isso, né? Eu podia ter feito de uma forma diferente, né? Aí no outro dia, a minha obrigação é melhorar. Porque não adianta nada eu refletir à noite e continuar do mesmo jeito. Pode ser que eu cometa o erro, né, diante de uma situação que eu falo, quando você é submetido a uma situação, dependendo de como você está, você não sabe como você vai reagir. Mas a minha obrigação moral é tentar melhorar a cada dia. Nós estamos aqui para isso. E ela falou com uma leveza, uma doçura, e ela não deixa de transmitir o recado, né? Ela te dá assim, uns puxões de orelha com uma delicadeza que é só dela, né? Não tem. Então foi assim excelente, não tem nem o que. Gosto muito de ouvir a Melissa. Ela acalma, ela consegue acalmar a gente. Ju, a impressão é que estamos todos sentados juntos, batendo papo, tirando as dúvidas com ela. É exatamente essa sensação, né, Ju? Bom, gente, eu sou suspeito, eu gosto, a Lourdes também está falando, na verdade, quando assisto palestra com ela, parece que estamos juntos na sala de casa. Eu sou suspeito porque eu gosto muito da maneira com que a Melissa... E a Ana fez um comentário muito, muito pertinente, né? A Melissa, com toda essa doçura dela, com toda a delicadeza, ela traz o recado exatamente muito, muito, muito como a gente gosta muito aqui no Amigos do Bem, totalmente embasado no que a doutrina nos diz. Então, dificilmente nós vamos pegar uma palestra da Melissa dando um palpite, falando uma opinião. Ela sempre traz o texto de dentro da doutrina para trazer as reflexões e trazer para a nossa realidade. Então eu gosto muito da maneira como que a Melissa faz. Eu até falei para ela, e ela aproveita, é uma das que mais aproveita isso, que acaba aproveitando, como muitos que usam aqui o Amigos do Bem, participam com a gente no Amigos do Bem, os comentários, né? Então, raro um comentário que a Melissa acabe não lendo ou não aproveitando dentro, tanto que ela falou, ela acaba não conseguindo fazer a palestra toda, porque a gente programa a palestra para 50 minutos, 1 hora, e quando entram comentários acaba extrapolando o tempo. A Sandra está lembrando, né, para quem não conseguiu assistir, ela está na nossa página aqui no Face e está no YouTube também, tá? A Márcia está falando muito meiga, a tonalidade de voz dela, muito legal a palestra, assisti ontem e hoje. Luciano, boa noite, estamos todos nesse planeta entrando na sincronicidade em massa. Bem-vindo, Luciano. Bom, da palestra, se tiver mais alguém, então quem não assistiu, e a Sandra lembrou bem aí, tá no nosso YouTube, tá no Face também, então para quem quiser assistir, tá lá disponível. Amanhã nós temos, às 7 horas da manhã a gente repete de novo, né? Às 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar, logo às 7 horas da manhã, e às 7h30 da noite nós temos o bate-papo. Agora as quintas diminuíram os bate-papos, né? Porque agora uma quinta do mês nós temos o Kardec em Revista, com o Fer, o André e eu, e uma vez por mês com o Henrique Botaro, o médium Henrique Botaro, e os convidados de famílias que receberam cartas através do Henrique. Então nós temos agora só 2 quintas que são nesse formato de bate-papo. E essa quinta nós vamos estar com o Fabinho. O Fabinho é maestro
músico, ele é maestro e regente do coral do SEAC de Bauru, tem um trabalho muito legal. Nós vamos falar do trabalho do SEAC com o coral, vamos falar do trabalho de música que a gente tem tentado muito dentro das casas espíritas, e ele é super agradável, vocês vão gostar bastante. Provavelmente vai tocar alguma coisa pra gente, né? Pra gente aproveitar um pouquinho do tempo dele. Então já fica o convite. Então amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, 7h30 da noite, com o Fabinho, pra gente conversar um pouquinho de música e doutrina espírita. Certo? Depois no final eu repito esses 2 avisos mais importantes. Sábado às 11 horas da manhã nós temos Educação Espírita Infantil com a participação das crianças. É o encerramento da Lei do Progresso. Ficamos muito felizes, né? Porque tem um menino que assistiu, entrou acho que há 2 semanas atrás com a mãe na transmissão, falou que estava gostando, nós convidamos e vai participar com a Ana e com a Cláudia no Super Educado, uma graça o menino nas mensagens, vai estar com a gente no sábado de manhã. E já fica aberto o convite que a gente faz toda semana. Se tiver alguma criança, adolescente que queira participar, ou adulto, mãe ou pai que acompanha a educação infantil, que queira participar, entre em contato, a gente coloca na tela para participar junto. Quanto mais gente a gente tiver envolvido, é isso que a gente quer. E o Arthur também, né? O Arthur vai participar com a gente, se ele estiver em ordem lá. Se ele estiver bem, né? Também vai participar. Gente, a gente coloca várias janelinhas e eu e a Cláudia, a gente só vai colocar os vídeos e aí a gente fica ouvindo vocês falarem. Aí a gente vai aprender de verdade. Beleza, gente. Então, aí eu dou os outros avisos, que nós estamos ainda na campanha das cestas básicas, né? Nós, esse mês, conseguimos, vamos acabar esse sábado de entregar todas, mas nós vamos conseguir entregar. E aí, mas nós já estamos no dia 11 de agosto e não recebemos nenhuma ainda cesta, né? Quer dizer, algumas doações de alguns participantes que não gostam que falem, que nos ajudam com dinheiro e a gente acaba conseguindo comprar alguma coisa, mas cesta mesmo esse mês ainda nenhuma. Então, na verdade, a gente deve ter aí 5, 6 cestas com o dinheiro que a gente acaba contando com essas colaborações. Então, esse mês está dificílimo, como sempre, né? Está setembro, você fala? Para entregar, né? Para entregar. Conseguimos cobertores, viu? Graças a Deus, conseguimos doação de 3, o dono deu mais 10 de desconto, que a gente é cara de pau, foi lá perguntar, e no final ganhamos mais um cobertor. E achamos os devidos necessitados. Deus faz as coisas muito certas. A Márcia agora lembrou que ela está estreando o livro novo que chegou para ela. Márcia. Já vai anotando, Márcia, já vai cheio de livro novo, é bom demais. Então vamos lá, a Sandra está dando os avisos. Gente, então eu vou repetir só esse para a gente começar mesmo, porque muita gente entrou depois, eu já tinha falado disso. Quem está entrando a primeira vez, quem está participando com a gente, a primeira vez ou não a primeira vez, mas que queira comentar, tem alguma dúvida, queira fazer algum pedido de oração, não achem que a gente não está dando a resposta durante a transmissão, que a gente fala, olha, nós gostamos que vocês participem, e ele não falou o meu nome, não falou o que eu perguntei. Todas as questões que foram relativas às questões que nós vamos estudar hoje, da 898 a 900, nós vamos tentar aproveitar ao máximo, porque vocês nos ajudam muito. O que for pedido de oração, qualquer coisa que seja fora disso, entrem no nosso atendimento fraterno no WhatsApp, entrem na página, na mensagem, mandem e a gente tenta responder por ali, tá? Então, se por acaso tiver alguma coisa que a gente não consiga responder, não era isso, não é que a gente não está dando atenção, é que não dá para a gente começar a abrir muito o leque, porque senão a gente não consegue fazer nem as questões que estão programadas, tá bom? Raquel Soares está pedindo oração para você, para o seu neto. Eu não sei quantos anos o seu neto tem, mas coloca ele para assistir, vai ajudar bastante, né? A gente faz oração, mas ajuda muito mais quando a gente entra em sintonia. Não sei quantos anos ele tem, fica aberto aí o convite para participar de sábado com a gente, tá? Ed Moreno está com a gente aí, está divulgando alguma coisa no YouTube lá, deve ter alguma coisa boa depois do nosso estudo. Bem-vindo, Ed. Tá bom? Então, gente, esse aviso eu sempre gosto de frisar, porque realmente não é falta de atenção, ou que a gente não... Aqui, realmente, se a gente abrir muito as questões,
a gente não começa a fazer. Mas entrem na página, entrem no Atendimento Fraterno e a gente tenta responder por lá, tá bom? Como sempre, eu faço o convite para quem quiser curtir, seguir a nossa página. Nós temos textos todos os dias, temos as frases, as imagens todos os dias, do bom dia, do boa noite, no mínimo um texto por dia. Tem sido muito bacana, muito rico os textos. Enfim, aí nós temos todas as transmissões, quer dizer, aí se vocês curtindo e seguindo a página, vocês acabam recebendo os avisos e tudo mais, né? E tem o YouTube também, que já a gente vai, como a gente tem sido muito bloqueado aqui no Face, a ideia é migrar algumas coisas já direto para o YouTube, embora a gente depois deixe disponível, tá bom? A Carol está falando que é nova por aqui, gostaria de aproveitar e pedir. Carol, a Ana acho que está até marcando ali, senão a gente vai colocar, tá anotado. Bom? Já está anotado, mas depois, se faltar alguém, a gente vai pegando, tá? Luciano, bem-vindo, está colocando bastante mensagem para a gente aí, obrigado. Fica o convite para participar da página. Se gostar de escrever e se gosta de fazer texto, não sei o que, o pessoal tem me procurado. O Rodinei foi um que veio procurou o Wellington Balbo, falou que gosta de escrever e está escrevendo na nossa página. A Lourdes está falando, eu gosto muito do desenho que fala, toda manhã a gente tenta colocar o desenho que fala. Enfim, tem muita coisa bacana mesmo na página. Eu sou suspeito, mas eu acho que tem muita coisa. Dá para atender os mais variados gostos aí. Então, amanhã mesmo tem um texto, hoje o texto do Rodinei, ontem o do André foi muito bom. Amanhã nós temos um texto do Edson Figueiredo, tá? Normalmente, o do Edson, eu sempre falo isso, ele fala para mim, não é assim, o do Edson, normalmente é um texto mais para estudo, é um texto mais longo, tem gente que não gosta, tem gente que fala para mim, Alexandre, fica muito longo. Em compensação, o do Rodinei é curto, normalmente é uma coisa mais objetiva. O do Orson no domingo sempre é curtinho, é meia página. A Rosana está escrevendo com a gente sobre mediunidade. Enfim, tem para tudo gosto. Tem de segunda-feira os poemas do seu Lauender, lá do Rio Grande do Norte. Então nós temos para tudo que é gosto, né? Então fica o convite para quem ainda não curtiu e não segue a página, entra lá, que tem bastante coisa legal, vocês vão gostar, dá para ver coisas antigas, enfim. E o YouTube, que eu gosto, acho mais fácil de procurar os vídeos, também está à disposição. Aí, ó, Luciano, sim, eu sou a mensagem dos mais de cima, nossos irmãos galácticos. Que bom, Luciano, entre em contato, vamos conversar, vamos aproveitar os irmãos galácticos. Tá bom? A Lourdes está falando, parece até que o desenho que fala está falando para mim, bom todo demais. Dia. Nós somos suspeitos. A Estela, eu vou contar isso, porque a Estela, quando a gente conheceu a Estela e o Oceander, a gente conheceu o Oceander primeiro, e depois a gente conheceu a Estela e o trabalho do desenho que fala, e nós nos oferecemos, nós somos cara de pau mesmo, nós nos oferecemos para parceria, para estar colocando todo dia o trabalho do desenho que fala na página, e ela até se surpreendeu, falou, mas é tão infantil e tal, e todo mundo, a maioria, não todo mundo, mas boa parte de quem lê a página, frequenta a página, gosta das mensagens que a gente coloca toda manhã. Raramente a gente não coloca alguma de manhã, porque é algum tema muito diferente que a gente está querendo, mas normalmente todo dia, o bom dia é com o desenho que fala. Tem muito compartilhamento. Curte a página lá do desenho que fala, tem muita coisa legal. Muitas frases, muita coisa legal. Então, vamos lá, gente. Quem gosta do livro na mão aí, gosta de acompanhar. Hoje nós estamos no horário, apesar hoje são só 3 questões, eu acho que a gente vai conseguir. Quem gosta, eu só vou ler a sua já, Zilmar. Quem gosta de acompanhar com o livro, nós estamos na parte 3ª, Leis Morais, capítulo 12. O item da perfeição moral, o subitem, as virtudes e os vícios. Essa já é a 3ª semana, né? Que nós estamos só nesse item das virtudes e os vícios. A Lourdes vai me corrigir já, mas eu acho que nós vamos ter mais 3 semanas ainda, né? Se eu não me engano. 3 dá 9, mais 9. Mais 9, né? Se eu não me engano, eu não sei se são mais hoje e mais 2 ou hoje e mais 3 semanas só das virtudes e os vícios. Eu brinquei a semana passada, que no meu caso são muito mais vícios. A Lourdes acho que falou que semana passada são 19 questões, né? Acho que é isso. Ela vai me corrigir já. Mas... 19 e 17, acho que é 19. Então, se são 19, deve ser 18 de vício para mim e uma de virtude. E a virtude é a paciência.
Bom, a minha também. Vixe. A Gilmar está falando, junto todos os textos e vejo no sábado. Essa é a minha atividade de final de semana. Que bom, Gilmar. Bom, Gilmar é da casa, ajuda demais, né? A Camila está falando aqui em casa, a Isabela adora. Comprei até os adesivos para colocar no quarto. Nós temos na geladeira, que a Ana ganhou de aniversário, está na geladeira. Saudade deles, viu? Essa molecada tá fazendo falta. E depois eu preciso conversar com o Arthur, Camila, das entrevistas dele lá, porque eu vou arrumar umas artes para ele boa, hein? Você fala para ele que nós estamos preparando coisa boa. E falando nisso, será que eles não querem participar? Sabe? É tão Camila, legal, tá não tem aberto. que estudar nada assim, né? Só assistir, a Se gente você vai quiser, se por papo. acaso, Camila, eles não assistiram os 3, dá pra gente mandar o link, se você quiser colocar para eles assistirem, ou dá para eles participarem com os desenhos que a gente vai colocar. Fica... Aí a gente fala, mas depois lembra do Arthur me falar sobre o negócio das entrevistas, que eu vou aprontar coisa boa para ele, tá bom? Então vamos lá, quem está com o livro na mão, só dá um ok pra gente aí. Eu sei que o Edmilson gosta, a Lourdes gosta, a Márcia está com o livro novo lá, 898 a 900. Então nós vamos fazer a questão 898, 899 e 900. Olha aí, só falta 100 e pouquinho para acabar o... Aí começa tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Até o maio do fim do ano nós vamos ainda fazer aqui. Aí, ó, Ana Lúcia, já eles estão de volta aos sábados. Tadeu vai ter alta da física e eles vão poder voltar, porque aos sábados eles vão juntos na física com ele. Então tá bom. Tá quase perdoado. Depois eu resolvo com esses moleques. Obrigado, Camila. Gente, então tudo bem. Dá só um joinha pra gente se tá em ordem com o livro, quem gosta, que eu sei que tem gente que gosta de acompanhar. Então a questão 898 a 900. Então nós vamos iniciar 898. Só puder só dar um joia pra gente. Ah lá, faltam 7 então. Então são mais 2 semanas, Lourdes. É isso mesmo. Tá? A Andréia já falou que tá com o livro lá. A Vitória tá com o livro. A Lourdes com certeza tá, que ela já falou pra mim que são 7 que estão faltando. Então mais 2 semanas nós vamos acabar. Provavelmente as virtudes e os vícios. Acabar aqui, né? Vamos lá então? Eu tento, mas... Vamos lá. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Só antes da Cláudia comentar, como a gente sempre faz, alguém quer comentar a pergunta, para a gente explicar o que ela está falando da pergunta? Que eu releia. Podemos repetir, ó? Que eu sempre falo, só para a gente prestar atenção na pergunta, para a gente entender, porque depois nós vamos comentar só. A pergunta ele já vem, né, das outras questões. Ele vem, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo. Ele está afirmando, né? Ele já perguntou para os espíritos e os espíritos já disseram que a verdadeira vida nossa é a do espírito, do mundo espiritual. E devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, seria útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Quer dizer, está dizendo assim, ó, se a vida corpórea é apenas uma etapa, será que é tão útil assim que eu faça força, me esforce para adquirir conhecimentos que vai me servir praticamente aqui só, né? Que não são do mundo espiritual, que são do mundo em que eu estou vivendo agora, como vários exemplos, né?
estudos, cientistas que estão aí, né? Só para a gente ir para a resposta, só para a gente entender que, lembrando, sempre a gente precisa prestar atenção, gente, porque nós, como a gente faz, claro, 2 ou 3 questões por semana, lembrando o que a gente já vem estudando, né? E a gente conversou muito de que isso vem vindo de todas as leis, né? Nós estamos desembocando na perfeição moral, acabamos de fazer justiça, amor e de caridade, e ele vem, e nós vamos, como nós conversamos há 3 semanas já, parece que ele retoma algumas coisas. E como a Ana falou, ele falou, ele faz uma pergunta afirmando o que os espíritos já nos disseram, como a Ana falou. O importante é a vida corporal. E aí no fim, e a Ana falou, frisou, vocês falaram, só faltou ele falar isso, ele não teve peito para fazer isso, né? Ele falou, vocês falaram o tempo todo, desde a questão 1 até 897, que o importante é a vida na realidade espiritual. Então, será útil se nós colocarmos os nossos esforços para conhecimento científico que só servem, que dizem respeito só às nossas necessidades materiais? E aí vem toda essa resposta, e ele já começa com a Cláudia vai falar, sem dúvida, né? E aí vem toda a descrição que a Cláudia leu. Mas vamos lá que a gente comenta a resposta. Então, por que ele colocou aqui, sem dúvida? Porque nós estamos encarnados, então nós precisamos da matéria, né? Como nós estamos aqui, então por que é importante a gente evoluir os conhecimentos científicos? Porque através dele, né, o homem junta a inteligência, desenvolve o conhecimento científico, e ele tem que ter a moral para usar esse desenvolvimento, essa ciência a favor, para ajudar os irmãos. Dessa forma ele está evoluindo espiritualmente, porque ele falou aqui, que se ele fizer isso, o que ele vai aprender aqui em toda a vida, ele já evoluiu, 1 ano que ele aprende lá no outro lado, na espiritualidade, porque o tempo é diferente, né? Então tudo contribui, qualquer aprendizado é útil, desde que você faça o bem ao próximo. E a gente fala muito que a matéria, não sei o que, mas nós estamos aqui, a gente depende da matéria, do alimento, do dinheiro, que são bens materiais, de um remédio. Então isso tudo, todas as descobertas, tudo que o homem conseguir através da inteligência para o bem do próximo é válido. Vem dentro das leis que a gente está estudando com as crianças, né? Um depende do outro neste mundo físico para evoluir. E para evoluir, uma vacina, um remédio, ajudar meu irmão, qualquer coisa, eu preciso desenvolver. Então, alguns vêm com esse lado mais desenvolvido e vêm para ensinar outros e deixam legados aí. Quantos cientistas que trabalham em vários laboratórios que desencarnam e têm os seus alunos ou os que continuam com o trabalho e cada vez mais vão ajudando a humanidade, né? Nós não estamos aqui de passeio nem para evoluir sozinho. Eu não vim aqui para ficar estudando, ter conhecimento sozinho e não repartir isso com ninguém que não seja útil. Eu acredito que é bem isso que ele quis dizer. Ajuda o desenvolvimento do espírito, sim, porque a gente acaba ajudando o desenvolvimento de toda uma comunidade, de toda a nação, né? Perfeito. Eu acho que a Claudiana falaram, mas só aquilo que eu falei para vocês, para a gente lembrar, a primeira resposta deles é sem dúvida. E isso, às vezes, e ele pergunta porque justamente parece um contrassenso, né? Porque ele faz a pergunta justamente esperando uma resposta talvez no sentido contrário ou mais ou menos, né? Porque ele fala assim, vocês falaram o tempo inteiro que o que vale é do outro lado de lá, mas então quer dizer que se eu pegar todo o meu esforço e colocar aqui para as necessidades materiais, isso vale? Isso está valendo? É útil? E os espíritos respondem, sem dúvida. O Herbert está falando de evolução conjunta. A Cláudia falou disso, né, Herbert? Perfeito. Mas o que é importante? Eles respondem sem dúvida e eles começam, primeiro de tudo, Kardec, isso vai nos colocar, como a Ana falou, em condição de auxiliar o próximo. Então, se isso, e aí, claro, e nós vamos falar disso nas outras questões, claro que se isso for utilizado dessa maneira. E aí vai no que o Herbert falou, evolução conjunta, o que a Cláudia comentou e o que a Ana falou. Eu vou aproveitar
desse esforço em relação à matéria, também para auxiliar o meu crescimento moral. A Ana fez um comentário perfeito. Se eu assimilar tudo isso e guardar para mim, talvez os espíritos vão falar assim, não. Por quê? Porque ficou para você. E como nós já discutimos aqui 500 vezes, a evolução é para que seja compartilhada. Por isso que nós vivemos sociedade. Ah, mas Alexandre agora confundiu tudo, porque muitas vezes nós conversamos que a evolução é individual, o meu crescimento é individual. Mas obrigatoriamente, a gente conversou disso, essas 3 semanas que nós estamos falando das virtudes e os vícios, ele bate muito nessa questão do que eu vou fazer com isso em relação ao outro. E ele fala disso de novo, auxiliar os vossos irmãos. E depois ele vai falar lá na frente, eu acho que o que o Herbert falou e o Marco Valéria está falando, um ajudando o outro. Todos mais ou menos, nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso. E lembrando, mais uma vez, né, e aí nós vamos conversar disso mais para frente, eu acho que a Ana já até falou, que isso não é perdido. Isso é conquista do espírito. Né? Adquirir conhecimento científico que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais, isso vai ser momentâneo. Porque lembra que o que nós conversamos sempre, a Ana lembra muito sempre disso, o que nós adquirimos em termos de inteligência, de habilidades, muitas das habilidades, nós carregamos para o nosso espírito. É o nosso aprendizado. Então é meu. Como eu acho que a Ana, não lembro se foi a Ana ou a Cláudia que deu o exemplo a semana passada, em relação aos que a gente vê, os grandes fenômenos que a gente vê, que começa a tocar piano com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, que sabe matemática com 6 anos de idade, consegue fazer equação matemática, equação física, química com facilidade absurda. E aí vai ter um monte de gente que tenta provar porque ele assimilou do no céu. E claro que não. Isso a doutrina espírita nos deixa muito claro que isso é meu. Isso é adquirido. Então a hora que eu retomo o contato com isso, isso é muito fácil. Extremamente tranquilo para mim fazer aquilo. Por quê? Porque aprendi e provavelmente não vou passar por isso, porque eu já passei. Nós sempre usamos a comparação com escola, né? Exatamente isso, quer dizer, se eu já aprendi isso, para que eu vou voltar para fazer a mesma coisa? Provavelmente esse espírito que com 4 anos de idade, 5, 6, sei lá, faz matemática, física quântica, não sei, quer dizer, você não vai colocar esse espírito, esse ser no primeiro ano, né? Porque ele vai morrer de rir, né? Ele já está pronto. Aí, nesse quesito. Nesse quesito, exatamente. E aí ele vem para quê? Para ajudar os outros nesse quesito que o espírito dele já adquiriu. Quando eu adquiro com o espírito, eu não perco mais. E assim são também as nossas virtudes, né? Quando eu aprendo a perdoar de verdade, mas de verdade, né? De verdade, eu não vou mais me incomodar, como o Alexandre disse quando o Gandhi responde que ele não se sentiu ofendido. Não tem que pedir perdão porque ele não se sentiu ofendido. Por quê? Porque essa virtude do perdão já era do espírito dele. Né? O Herbert está fazendo 2 comentários. O aprendizado nunca é perdido e sim aprimorados. E aí ele lembrou de uma coisa bem lembrado, Herbert. Acho que é o exemplo das civilizações passadas. Quantas questões que nós temos, né? Bem lembrado, obrigado, Herbert. De exemplos que nós temos, que nós não sabemos muita coisa de onde veio e para nós espíritos isso fica muito claro, né? E não precisamos nem entrar na questão de capela e nem nada, mas claro que são espíritos que já têm essa bagagem. Eu já venho com isso, eu já sei. E como nós temos a convicção, acho que há muitas moradas na casa do Pai, então para nós espíritas que queremos entender um pouquinho, ou aprofundamos um pouquinho no estudo, fica muito simples de entender. Bem lembrado, obrigado, Herbert. Você sabe que tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas é verídico, de 3 negras que tiveram um monte de problema, claro, foi quando foi para a Lua, tal, em 1969.
elas eram gênios, mas sofreram muito a dificuldade de demonstrar isso, porque eles trabalhavam na NASA extremamente... Eram só homens, elas não podiam ser mais... E elas eram mais inteligentes. Então tinha algum problema no foguete que não conseguia, e aí vinha a pessoa e falava, mas eu tenho a solução. E eles não conseguiam entender. Assim, jovens e com uma inteligência absurda, quer dizer, já veio com elas, né? Isso é uma história verídica, pena que eu não lembro o nome para contar para vocês. A Márcia está comentando, verdade, tem conhecimento que parece ser totalmente nosso, né? Mas isso muito, né, Márcia? Gente, a gente precisa prestar atenção, não precisa nos outros, né? É só a gente ver com a gente, né? Tem algumas coisas que a gente faz que você fala, nossa, não tem dificuldade nenhuma em fazer isso, né? E não precisa ser especificamente em estudo, por exemplo, mas tem algumas coisas que para muitas pessoas é extremamente difícil e que você passa com tranquilidade. Se formos entrar nas questões morais, né? Como ele está falando aqui da questão material, mas nessa questão... Estrelas além do tempo, obrigado. Então, como nós estamos falando das questões respeito às coisas e necessidades materiais, então vamos pegar nisso. Então, se nós formos pegar o que ele tenta falar é muito nesse sentido, do que nós adquirimos aqui. Olha, a Zilmar também já falou, o povo tá ligado. Então, como ele fala de matéria, nós não vamos pular para a questão moral, mas se nós formos pensar na questão moral, nós podemos pensar nisso, né? Por que tem tanta gente que vem com uma facilidade absurda de perdoar, de relevar? Nossa, a pessoa passa por cima e parece que não aconteceu nada. Mas aí nós vamos falar na questão moral. Mas na questão material, na questão intelectual, também, e muita gente comentou aqui, o Herbert comentou, a Ana falou, a Cláudia, isso é ganho meu. Eu adquiri e não perco mais. Sabe aquela frase que mãe e pai falam para filho? O estudo ninguém te tira, sua cultura ninguém tira, a sua educação ninguém tira, o dinheiro pode tirar, você pode perder emprego, você pode quebrar, você pode estar muito milionário e perder. Agora, o que você adquiriu com o espírito, e para quem não é espírita, pode falar com a alma, pode falar com o ser, o jeito que quiser, mas o que eu adquiri de conceito é meu, e isso eu não perco. Você pode me bater, pode me prender, posso perder o dinheiro, não interessa. O que é adquirido, eu não perco mais. Isso a doutrina espírita nos deixa com uma clareza, com uma racionalidade e lucidez muito grande, que faz sentido. Então aí quando nós pensamos, e isso que de repente eles ficam extremamente assustados, quem não é espírita, quando se deparam com esse tipo de coisa, que esses exemplos que nós demos. Nossa, como é que pode com 4 anos de idade falar 3 línguas? É meu. É do meu espírito. Mas por que não acontece isso com todos? Por conta do que nós já conversamos, estudamos muitas vezes, por exemplo, do véu do esquecimento. Então não há necessidade de aflorar. Mas por que nós temos os grandes gênios? Será que é só esforço? Por que a gente depara com vai me fugir o nome, porque hoje está difícil, hein? Também do filme, né? O Stephen Hawking. Quer dizer, como é que eu pego um jovem de 10 anos de idade, 11 de idade, que sabe tudo o que eu sei, com a facilidade que eu tenho, sem ter estudado isso? E qual finalidade? Quantos dele tem? Se fossem todos, voltaríamos todos com as bagagens que nós temos. Mas muitas vezes nós não estamos mais para passar por essa prova. Isso nós já aprendemos e vamos embora. Agora, qual que é a grande diferença? Em muitas situações, eu preciso desse gênio, entre aspas, para alavancar, para acelerar o processo. Nós estamos aí, com vacina, nós estamos aí com... Gente, nós falamos, parece coisa de velho, né? Mas quantas vezes... Não é o gênio indomável, eu falei do Stephen Hawking, mas o gênio indomável é um exemplo, tá? Mas aí tem um problema, um atraso, e aí uma outra situação. Mas quantas vezes que nós nos deparamos com situações, nós falamos de coisa de velho, parece coisa de romantismo, mas assim, há 20 anos atrás, alguém imaginaria que nós estaríamos fazendo uma transmissão de live de doutrina espírita para o mundo inteiro com celular? Aliás, com celular, há 20 anos atrás, já era aqueles tijolo, né? Você precisava comprar, pagar linha, enfim.
em 20, 30 anos, qual foi o salto tecnológico que nós tivemos em relação a tudo isso? E foi à toa? Será que simplesmente pelo processo? Claro que não, né? Nós estamos tendo todo esse avanço, mas aí nós vamos partir para o lado moral, não era esse o que nós vamos pensar, tá? Então vamos mudar. A Luana está fazendo um comentário. Luana, depois entra no particular, por favor, no atendimento fraterno. Ô, Ju, põe por favor de novo o atendimento fraterno, a Ju está ajudando bastante a Madá também. Põe pra gente o atendimento fraterno. Porque só pra gente, Luana, a gente não consegue conversar, Luana. Então entra, pra gente conversar agora. Entra na mensagem da página ou no atendimento fraterno e a gente conversa por lá, tá bom? Bem-vinda, né? Deve ser a primeira vez também. Gente, de novo, ó, quem entrou pela primeira vez e quiser falar a cidade que é a primeira vez, o centro que frequenta, divulgar o centro que frequenta, fiquem à vontade, divulguem nos centros de vocês, se vocês fizerem parte. O centro quiser criar parceria com a gente, quiser retransmitir as nossas palestras, fazer parceria com as transmissões de estudos ou da Mocidade de Educação Infantil, do Estudo do Livro dos Espíritos, enfim, qualquer uma, peçam, divulguem, falem para entrar em contato, vamos aumentar e vamos divulgar as atividades das outras casas também. Obrigado, Madá. Tá bom? Obrigado, Ju, Madá, brigadão. Vamos lá então, 899. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Ó, eu vou fazer o comentário da pergunta antes, porque esse eu acho que é legal da gente conversar, vai dar bastante conversa, e a última é curtinha. A pergunta de Kardec é assim, ó, como nós já falamos das virtudes de 3 semanas, nós estamos falando, o que ele está perguntando? Qual é o mais culpado de 2 homens, de 2 pessoas que têm muito dinheiro e que usam esse dinheiro, nós já falamos disso, né? De eu usar todo o meu dinheiro para o meu bem próprio, e que usam esse dinheiro para gozo pessoal. Certo? A pergunta é essa, ó. Qual é o mais culpado de 2 pessoas ricas que usam exclusivamente essa riqueza para os seus gozos pessoais? Tendo um nascido muito rico, desconhecendo sempre o que é a necessidade, e um outro que ganhou tudo isso através do seu esforço. Então é essa a pergunta de Kardec, ó. 2 pessoas muito ricas. Uma veio de berço, da herança, que nós já conversamos muito aqui. E o outro ralou muito para conquistar. E os 2 são 2 milionários, só que os 2 gastam esse dinheiro exclusivamente com eles, com os seus prazeres, com as suas vontades. Essa é a pergunta de Kardec. Qual desses 2 que é o mal culpado? Quem que é o mais culpado? O que nasceu em berço de ouro e usa o dinheiro dele da maneira que ele quer só para o prazer dele, ou o que não nasceu em berço de ouro, ralou um monte, ou vamos melhorar ainda, vamos complicar mais ainda, nasceu na pobreza através do esforço, ficou tão rico quanto o outro que veio de berço, mas curte a vida exatamente do mesmo jeito. Eu pego esse dinheiro, não ajudo ninguém, só penso em mim. Qual é o mais culpado? Essa é a pergunta de Kardec. Agora vamos para a resposta. Que acho que não vai nem ter muito o que conversar depois disso, né? Não, porque aqui a pergunta já... Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. É aquele negócio, eu sofro. Sabe aquele negócio? Nossa, quando ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, eu vou comprar uma casa para ciclano, eu vou fazer o centro. E aí, pô, cuidado, o Edgar sempre, toda vez que eu falo isso, eu vou lembrar do Edgar. Miguel falando que toda vez que tem um prêmio acumulado, ele atravessa a rua de medo que alguém perca um bilhete na Mega Sena e caia no pé dele. Porque ele não joga, porque ele não tem ideia do que é ter dinheiro e ele não quer saber essa prova, porque ele não saberia se realmente a gente faria tudo o que a gente fala quando não o tem, não é?
Desculpa, Cláudia. Não, é isso daí mesmo. Não, só antes de vocês duas aqui, eu vou ler os comentários antes. Ó. A Márcia está falando, aquele que sabe o sofrimento de ser pobre esqueceu da origem. A Sueli, os dois. A Lourdes, os dois. A Ana Cristina Miragem está falando que está muito bom o estudo. E sabe, Márcia, é aquele que veio de uma... Peraí, posso fazer um comentário para você falar da Márcia? Já porque você aproveita que a Márcia também que falou. Minha avó dizia que está cuspindo no prato que comeu. Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. Você sabe que tem gente que vem de uma origem humilde, de um trabalho humilde, estuda, rala pra caramba, consegue uma posição social devido aos seus esforços e faz questão de esquecer a origem humilde. Tem também casos assim, que é triste, que deveria servir como exemplo. Desculpa, tá? Não, é que fofocaram aqui no Depois que eu casei de vez com o Alexandre, tô pegando. Então, agora é senhor e senhora Matias. Gente, desculpa que ainda. Vamos, mas já nós explicamos. Não vou dar os nomes, mas vou explicar. Bom, gente, bom, Cláudia, fala lá você primeiro. Não, eu vou esquecer o comentário da Ana que eu não vou conseguir acabar. Senão eu falo o nome, gente. Vocês não sabem, né? Vai, Cláudia, pode ir. Gente, a pergunta é curtinha aqui, mas eu falo a verdade, eu escolhi umas 2, 3 vezes, fui e voltei, porque o que eu achei interessante, ele perguntou, ele não livrou nenhum dos dois, ele perguntou qual que era o mais culpado, quer dizer, os dois têm culpa, né? Ele não aliviou ali para lado nem de um e nem do outro, só que aquele que experimentou na pele a pobreza, ele é um pouco mais culpado que o outro, porque ele tem o dever de ajudar. Agora, aquele que nasceu na riqueza, ele viveu a vida dele todinha na riqueza, quer dizer, às vezes ele não evoluiu moralmente. A moral dele, né, como ele sempre teve tudo muito fácil, ele não ajuda porque ele não precisou ser ajudado. Às vezes não é nem por maldade. Eu ri então... também, você sabe. Ai, Madá, precisava estar aqui um dia, viu? Porque, olha... O Edmilson está falando, é o segundo porque não aprendeu nada. Gente, na resposta que eu falei, a pergunta e a resposta, eu falei que a gente nem precisava comentar muito, porque é muito clara. Muito clara a pergunta, não. A Cláudia lembrou de um detalhe importante. Mas fica muito claro o que ele quer perguntar e o que os espíritos respondem. Mas é isso que eu falo. A Cláudia lembrou de uma coisa, das perguntas. Nós precisamos sempre estudar, se preocupar muito com o que é que ele está perguntando, aonde que a gente pode entender depois o que os espíritos estão falando. Qual a pergunta de Kardec? A Cláudia já lembrou o que a gente ia falar. Qual o mais culpado? Ele não fez uma pergunta assim, quem é culpado? O que tinha herança e não fez nada, ou quem não tinha nada ganhou e não faz nada? Ele não perguntou isso. E como a gente já conversou aqui várias vezes, não tem pergunta ou não tem palavra formulada por Kardec ou pelos espíritos para que a gente dê uma formatação melhor na pergunta ou fique mais floreada. Isso é para nós que ainda gostamos dessas coisas. Nós é que gostamos dos floreios para que a gente possa enrolar. Mas o que ele está perguntando? Qual o mais culpado? E a Cláudia já falou isso. Então ele já entendeu, Kardec, quando a gente vem vindo de todas essas questões das virtudes e os vícios, para Kardec está resolvido que os dois são culpados, os dois estão equivocados. Por quê? Porque já ficou claro em tudo isso que nós conversamos, em todas as leis naturais, que eu tenho obrigação de ajudar o meu irmão. Certo? Então parte daí a pergunta. Então vamos entender a pergunta de Kardec. Então ele já começou assim, eu entendi que os dois estão equivocados. Tá bom? Mas eu quero saber assim, dessas duas situações, qual é a pior? Essa é a pergunta que Kardec faz. Os dois, nós já entendemos que nós deveríamos aproveitar dessa riqueza, do que nós temos de bens materiais, para auxiliar o meu irmão. Mas, dentro dessa situação, já que os dois não fazem esse auxílio, quem que é o mais errado? E fica muito claro na resposta dos espíritos, e para nós também, porque muita gente já respondeu isso, que é o segundo. Por quê? Porque o segundo já sentiu na pele.
O segundo sabe o que é dificuldade. O que ele está falando? O que nasceu na riqueza, ele não sabe qual é o passar fome. Ele não sabe o que é ficar desempregado. Ele não sabe o que é pedir para alguém ajudar. É isso que ele está tentando dizer. Então o que ele fala do segundo? O segundo é o mais culpado porque o segundo já sabe disso. Lembra aquela história que a gente conversa sempre, que é assim, quanto mais eu sei, mais será cobrado? É aqui que a gente encaixa, nas coisas práticas. Mas Alexandre, mas ele podia ter aprendido. Nós não estamos falando só dessa existência. Nós não estamos falando só dessa existência. Nós estamos falando de toda uma bagagem. Então quando nós falamos assim, eu não sei o que é isso. Lembra que a gente conversa assim, que tem o atenuante? Lembra daquela... Eu sempre uso esse exemplo aqui, quando a gente conversa disso, das pessoas que falam assim, amigos, né? Que falam assim, mas essa história de muito sabe, muito será cobrado, então é melhor ficar na ignorância. Se você for pensar por esse lado, porque você vai ser menos cobrado. Mas, como nós temos múltiplas existências, a reencarnação está aí, uma hora você vai ter que aprender. E qual? Provavelmente numa situação mais difícil. Então, o que ele quer dizer para nós aqui muito claro? Que o segundo pode ser considerado mais culpado, equivocado, porque ele já sabe. Porque ele sabe o que é passar necessidade. Porque ele sabe o quanto provavelmente ele precisou de ajuda. E o exemplo da Ana, que nós estávamos rindo, o que ela está falando? E aí vai além do que ele está perguntando para nós do culpado. É no seguinte sentido, é de eu valorizar todo esse esforço, até onde eu cheguei. O que nós vemos muitas vezes, não se encaixa perfeitamente no mais culpado, mas o exemplo que a Dana está dando é a seguinte situação. O Luciano falou, podem ser culpados, mas não sabem. Mas no segundo caso, Luciano, o que os espíritos nos orientam é que o seguinte, ele sabe o que é dificuldade. É nesse sentido. Ele pode ainda não ter aprendido, ainda ter equivocado, enfim, tem 1000 outras situações para justificar. Mas o que eles falam para a gente é o seguinte, aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, com frequentemente sucede, já dela não se lembra. Por quê? Porque nós esquecemos de coisa ruim. Lembra quando eu falo da palestra do perdão, das coisas, quando a gente comenta assim, o que nós lembramos, ou na palestra de perda de ente querido? O que nós lembramos de quem se foi antes, de quem voltou à realidade espiritual? Nós lembramos das coisas boas, ninguém lembra de coisa ruim. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Nós temos saudade de coisa boa. O que tem a ver isso com o que a Ana comentou? Que isso não é saudade de coisa ruim. É eu entender que aquilo que eu passei me serviu para chegar até aqui. E mais, que tudo que tem em volta, que eu consiga passar, que esse aprendizado sirva de exemplo. Não são exemplos que valem? Nós não ouvimos isso o tempo inteiro? Nós não falamos disso o tempo inteiro? Que o que vale são os exemplos que nós deixamos? Então, eu era paupérrimo e através do meu esforço, do meu trabalho, eu me tornei uma pessoa, e aqui nós estamos falando de riquíssimos, mas eu me tornei uma pessoa bem-sucedida. Quais são os exemplos que eu posso deixar, e nós vamos falar disso na próxima, para os meus filhos? O dinheiro que eu conquistei ou como eu conquistei, se foi através do meu esforço? E também ajudar aqueles que já passaram, estão passando por uma situação parecida que ele passou, que essa pessoa passou, e ajudar, incentivar, ter uma palavra, e não da carteira. A Camila fez um comentário, não sei se você viu, acho que você respondeu. Não da eu acho que é como quando estudamos a doutrina, né? Quando a conhecemos, se erramos depois com o conhecimento, aí fica mais difícil de aceitar o erro. Exatamente, Camila. Quer dizer, eu sei qual foi a dificuldade, gente. É isso que os espíritos estão falando nessa questão. Ou você passou fome, ou você precisou de dinheiro, você precisou de uma ajuda, você precisou de uma cesta básica. Para a gente ir para 900, mas eu vou dar um exemplo ao inverso, que nós damos esse exemplo toda vez que elas vão entregar a cesta básica ou fazer alguma coisa.
Quantos e quantos, e nós demos esse exemplo a semana passada também, e parece que volta sempre, que é para a gente frisar e memorizar, que precisam, mas que sabe que o outro precisa mais e se prontifica a ajudar o outro. Esse é o exemplo que nós estamos falando aqui. Aqui nós estamos falando do máximo. Nós temos muito dinheiro, nós dois, e dane-se todo mundo. Qual que é o mais culpado? Aquele que veio de baixo porque sabe a dificuldade do outro. Mas o inverso é isso que nós estamos falando. Quer dizer, ó, nós não temos nada. Nós estamos na draga. Mas você está pior que eu estendo a mão e te ajudo. Acontece isso muito com as nossas famílias. Muito. Então, quer dizer, mas é completamente o inverso do que Kardec pergunta. Kardec está falando que ó, nós temos duas pessoas riquíssimas, não vou dar o exemplo do vizinho, né? Mas o que é herdeiro e que dane-se todo mundo, ou o cara que ralou muito, que faz parte dessa risada que nós estamos fazendo, que teve que estudar, trabalhar e não sei o que e tal, não chegou no meu patamar, mas tinha tudo, e não ligo para ninguém. Qual é o exemplo? Quem que está mais equivocado? E a palavra culpado, que eu não gosto muito, mas aqui está dentro do livro dos Espíritos, eu não vou mudar, mas quem que está mais equivocado? O que sabe qual foi a dificuldade, o que sabe que de repente precisou pedir uma cesta básica, o que sabe que precisou ir para o SUS, o que sabe que precisou pedir favor para alguém, que precisou de uma carona, que precisou de um médico de favor, e não se importa com a dor do outro. Por quê? Mas aí todo mundo vai pensar assim, ó. Como a Cláudia lembrou e como o Kardec perguntou, qual o mais culpado? E eles respondem que é o segundo. Então, o equívoco está nos dois, como nós já conversamos todas as outras questões anteriores. Mas o que está mais equivocado é o segundo, porque o segundo já conheceu a dor. O segundo sabe o que é o outro passar fome. O que nunca viu não tem ideia. É que nem aquela história que a gente brinca sempre. Nossa, mas não sei o que é passar fome. O máximo que é passar fome, eu estava programado de fazer o churrasco às 8 e o pessoal chegou em casa às 10. Isso é passar fome. Não é ficar uma semana sem comer. É aquilo que eu comentei. Se eu parar para pensar, esse espaço que eu fiquei com fome, 1h30, 2 horas de atraso, já me irrita. Então, já fica completamente transtornado. Imagina uma pessoa que fica o dia inteiro sem comer e não tem nada para comer no dia seguinte. Não, saber que vai chegar em casa. Né? E não vai ter nada. Então, se a gente parar para pensar na nossa fome, né? Nossa, eu saí do meu serviço, eu não vejo a hora de chegar em casa, nem que for para beliscar, como a gente diz, alguma coisa, né? Mesmo que não esteja com a fome que a gente está falando aqui, né? Imagina a fome de Imagina uma pessoa. É que a gente não tem essa noção, né? A gente não tem, né? Agradeço a Deus. Antes eu não fazia, gente, mas agora eu confesso. Agradeço a casa, o serviço. E olha, e tem hora que eu falo também, obrigada, assim, pelo que eu passei, porque pelo menos eu dei uma, né? Mas a gente tem que agradecer, porque a gente não sabe o que é passar fome. Mas sabe que o serviço da caridade nos traz muito isso para quem está a fim de aprender. Nos mostra muito isso. Eu e a Cláudia conversamos muito sobre isso. Cada lugar que a gente visita, e cada vez que a gente vai fazer visita, a gente encontra uma pessoa mais necessitada ainda do que a gente já tinha. Cada vez a gente mais necessitada ainda, mais em condições desumanas que você acha que não existe no Brasil, vivendo no meio do mato, sem energia, enfim. E gozado que não é programado passar por ali. A gente está passando e de repente a gente olha e fala, nossa, o que é aquilo? Desce e vai ver. Então, quando o trabalho, não estou falando que a Cláudia é santa, não é isso. Mas quando o trabalho é feito com carinho, a gente vem para casa com uma sensação até de dor no peito, de ter as coisas, sabe? E aí a gente aprende muito, muito o valor de cada coisa, de cada real, de cada sapato, de cada comida que a gente compra, de tudo, o verdadeiro sentido. Vamos lá então, mais algum comentário aí? Tem muita gente falando, a gente reclama de barriga cheia, a gente sempre está reclamando. A Márcia fez um comentário legal de novo, mas geralmente é assim, que é quando a pessoa deu poder a ela. Enfim, sempre os de mesmo. Obrigado, Luciano, está acompanhando a gente. Andréia Miranda, gente nova. Então vamos lá, 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida na ideia de acumular
com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Vamos para a pergunta, porque a resposta não é. A pergunta ela é mais complexa do que a resposta. Aquele que incessantemente acumula bens, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida na ideia de acumular com o objetivo de maior soma deixar para os seus herdeiros? O que ele está falando? Falou, aquele que eu não faço. De novo, as 3 perguntas são muito parecidas. Eu tenho e não vou dar nada para ninguém. Mas a minha desculpa, nós já conversamos disso, né, aqui nos estudos. Mas a minha desculpa é de que eu vou guardar para os meus herdeiros. Essa é a pergunta de Kardec. É isso que Kardec está perguntando. Aquele que incessantemente eu guardo tudo que eu ganho, e ele não está falando que ganhou ilicitamente nada, nós estamos partindo do princípio que ele ganhou com o esforço dele, sem fazer o bem a quem quer que seja, tem alguma desculpa de acumular tudo isso, de não doar nada para ninguém, com o objetivo de guardar para os herdeiros? Essa é a pergunta de Kardec, para quem gostar ou não. Vamos lá. É um pacto com a consciência má. Ou seja, é um pacto com a consciência que você não quer ter. Não quero ter consciência do próximo, né? Não quero ter consciência das dificuldades do meu irmão. Quero ter só para mim e para os meus herdeiros, que provavelmente os herdeiros, alguns, né, não são todos, recebem de mão beijada, acabam perdendo tudo de mão beijada. E às vezes eu pensei nisso e, assim, de uma outra forma, ele usando os herdeiros como desculpa para não gastar o dinheiro dele. Às vezes a intenção não é nem deixar para o herdeiro, ele quer para ele mesmo. Eu vou deixar. Aqui ele está falando de deixar para o herdeiro, né? Mas na hora que eu estava estudando, eu pensei nisso também. Eu uso essa desculpa que eu vou deixar para eles, mas na verdade é meu, tá lá. Que a pergunta é de falar mesmo. A pessoa tem consciência que um dia vai desencarnar, e aí eu quero que os meus herdeiros fiquem muito melhor do que eu estou. A pergunta, gente, mas tem aquele que também a Clara está falando como desculpa. Porque eu já vi pai tirando de filho. Sim, então, mas aí vai inverteu entendeu? Ele quer para ele mesmo. Aqui eu lembrei disso, né? Porque como eu, né, convivo. Mas aí nós vamos partir do princípio. O que ele está falando? Eu não dou para ninguém, porque o meu objetivo é deixar para os meus filhos, certo? Então eu guardo, não ajudo ninguém. E a pergunta de Kardec é essa. Isso é uma desculpa válida? Porque lembra, nós estamos falando de alguém que ganhou licitamente, através do seu esforço, e eu não quero doar nem para o meu irmão, nem para o pedinte, nem para a pai, nem para o asilo, nem para ninguém, porque esse dinheiro eu vou guardar para os meus filhos. O Kardec está perguntando, essa pessoa que toma essa atitude tem desculpa? O que ele está usando de argumento é um argumento válido? E a resposta dos espíritos, gente, eles estão falando assim, não é o Alexandre, não é a Cláudia, não é a Ana. A resposta dos espíritos é curtíssima e grossa. É um pacto com a consciência má. O que ele está falando isso? A Cláudia e a Ana falam, é por egoísmo. É meu. Avareza, apego. Apego, egoísmo, perfeito. Agora, gente, aqui vale um comentário para a gente, hoje nós vamos conseguir acabar no horário. Em momento algum aqui, nós vamos poder ou deveríamos pensar que o pai, a mãe, o tio, o avô, que trabalha e quer que o filho, que o neto, que o afilhado tenha, como nós conversamos aqui, acho que 2, 3 semanas atrás. Eu posso guardar para a velhice? Nós podemos inverter e transformar para isso. Eu posso guardar, posso comprar uma casa e deixar para o meu filho? Eu posso comprar uma casa e deixar para 3 filhos? Claro que nós não podemos condenar isso e nem pensaríamos nisso, porque na verdade nós estamos falando de alguém que conquistou isso extremamente pelo seu esforço e que quer. A Ana hoje trabalha com qual objetivo? Que se faltar dinheiro no final do mês para o Gabriel, ela tenha dinheiro para colaborar, para comprar um presente melhor, para trocar, para ajudar a comprar um carro. Então, não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando, de novo, é do que tem muita coisa e de que eu simplesmente me nego a repartir qualquer coisa com alguém
com a justificativa disso. Às vezes uma cesta básica. Não vou dar porque eu não posso dar. Às vezes uma cesta básica. Muita gente... Gente, PDS em 45 mil habitantes. Muita gente que poderia ter condições de doar uma cesta básica. A gente não precisava ficar pedindo desse jeito. O Luciano está falando aqui, ó, somos passageiros, aqui nada é nosso, nem tudo e nem nada. Aliás, depois eu queria mostrar a bolsa e o calçado para ver se alguém se interessa. O que vocês acham? A Lina está falando, me sinto muito feliz quando divido o pouco que tenho. Nunca me fez falta. Gratidão, esse ensinamento, abraço a todos. Obrigado, Lina, bem-vinda. A Sueli está falando, mas se faltar remédio, comida e não dão, o que pensar? A Márcia está falando, pode, o que não pode é somente viver com esse objetivo e viver só para isso. Márcia, acho que você resumiu exatamente o que nós estamos conversando. Né? A Sueli fez a pergunta e eu acho que a Márcia respondeu um resumo exatamente do que é essa 900. Quer dizer, ó, é claro que eu posso, é um direito meu, eu conquistei com o meu esforço. Nada mais justo do que eu tentar fazer. A Cláudia tem a filha, quer dizer, eu trabalhar mais. Para que ela trabalha mais do que precisa? Ela está na idade, então eu posso aposentar agora, mas com certeza eu trabalho mais, porque amanhã, se a Larissa precisar de um sapato novo para ir numa festa, eu quero dar. Olha, se amanhã eu puder comprar um carro para ela, eu vou comprar. E isso, gente, não tem nada a ver, porque senão aí já começa os chatos de plantão, que nós temos de tudo que é religião e tudo que é lugar, no sentido de que, mas isso é mimado. Ninguém está falando de mimar ninguém, nós estamos falando em relação ao que você pode fazer. E isso não tem nada de errado. Qual é a pergunta de Kardec? Qual é a resposta dos espíritos? É se isso que eu faço justifica eu não ajudar ninguém, se a gente quiser inverter a pergunta. O fato de eu não ajudar ninguém e falar que eu estou guardando para os meus filhos, isso tem alguma justificativa? Kardec pergunta. E aí os espíritos respondem isso. É um pacto com a consciência má. O que é um pacto? E o que ele está falando de consciência má? Eu me engano, eu faço um pacto com a minha consciência de uma forma de que eu me sinta menos culpado. Simples assim que eles estão querendo responder para a gente. Isso não foi meu. É um pacto com a consciência má. Então o que ele está falando para nós? Eu me convenço, não é que nós não falamos que a consciência, que está a lei divina, eu uso uma desculpa para não me sentir tão mal em relação a isso. E o que eu estou fazendo? É um pacto com a consciência má, que está diretamente ligado ao egoísmo. Eu continuo sendo egoísta. Eu só estou arrumando uma desculpa para não dividir o que é meu. E é meu. Simples assim. Tem mais 2 comentários aqui. A Valéria, a que sempre está com a gente também, Valéria Braille, obrigado, Valéria, não tinha visto. Os que muito têm são os que menos ajudam. Nós falamos isso várias vezes aqui, né? O Tirso, que sempre está com a gente também. Eu conheço uma pessoa que tem só um filho e não tem neto. Está com 89 anos e continua comprando terras. Já possui bastante terra e ainda estava querendo receber o auxílio emergencial. Tirso, literalmente tirar de outro, né? Esse é o pacto com a consciência má. O que eu falo é assim, com 89 anos, ele está equivocado em querer comprar mais terra ainda para deixar, não sei qual que é a relação dele com o neto, né? De repente vai deixar para outras pessoas, não vai deixar para ninguém, vai deixar para amante, não sei. Enfim, Nossa. 89 anos de idade. Né? Mas que é a mesma questão, com 89 ele tem condição de trabalhar e ainda quer continuar comprando, porque ele quer deixar para um filho, para ver um filho. Gente, de novo, não tem problema nenhum. É isso que nós precisamos. Não culpemos as pessoas, não julguemos sem a gente saber qual é o objetivo. O que Kardec pergunta é se existe desculpa eu não colaborar com o próximo, podendo, e não colaborar porque eu justifico que eu vou deixar para os meus herdeiros. E os espíritos dão essa resposta. Perfeito, Extremamente. Gilmar falou, né? Vim e não trouxe, vou e não levo, mortalha, nem tem o caixão, não tem gaveta. Perfeito. O povo está animado hoje com as perguntas. Vamos mostrar. O que você acha? Eu acho que mostra, depois a gente deixa na página. Quer que eu pego lá? Gente, a Ana e a Cláudia vão só nós ganhamos isso e a gente não queria fazer uma nova rifa, porque a gente vai fazer a rifa do Xbox. Gente, são nova, sem uso. Olha, deixa eu pôr aqui na frente, o pessoal ver. Olha, é uma bolsa. Pode pôr aqui assim? Pode.
Porque eu trabalho com uma pessoa que tem, graças a Deus, vários bens e ela doa mesmo. É uma bolsa muito linda, novíssima. Os 2 sapatos... Isso, vou mostrar. Deixa eu mostrar. Ó, esse de inverno combina com a bolsa. E esse de verão. Número... Gente, só para vocês verem aqui que eu não tô mentindo, não tá sujo. Número 34. Se vocês se interessarem em alguém em comprar, entre em contato com a gente. Não faço ideia de quanto que a gente vai pedir, mas tudo vira cesta básica, entendeu? Tudo aqui vira cesta básica. E tem o tênis também, né, Cláudia? Vamos pegar também. Ó, esse a gente já doou bastante coisa para os nossos amigos necessitados. Olha, esse daqui nunca usou, pôs uma vez no pé, não gostou. Número 34. O problema é o número 34. Mas se vocês se interessarem, tá? Ó, a Valéria já perguntou qual o valor da bolsa. Valéria, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai pôr na... E assim, nós não temos a menor ideia. Porque é caríssimo, porque é tudo de boutique, mas a ideia é a gente transformar em cesta, tá? E aí a gente põe na página, depois até tira foto e coloca, não sei se pode tirar foto, porque a moça doou, né? Não, já avisei. A pessoa que nós vamos vender, ela disse assim, que nós dessemos para as pessoas muito necessitadas, mas esse tipo de calçado e a bolsa, eles vão preferir em cesta básica, entendeu? Ô, Cláudia, quer levar só de pertinho? Pra gente encerrar, gente, para não passar muito do horário, Ó. Aqui. Tá bom? Deixa eu só levar mais perto, porque demora um pouquinho para chegar aqui, peraí. Mas acho que vai dar para ver, aguenta aí. Espera um pouquinho. Fica aí com o braço esticado. Aí, ó, esse é o tênis, agora apareceu, Cláudia. Obrigado. Pode virar de lado, Cláudia. Não, só o tênis, Cláudia. Ó, vira de lado, mostra a sola que tá completamente novo. Dá pra ver? Dá. Eu falei vira, a Cláudia, ela virou aqui, viu, gente? É que vocês não viram. Ótimo. Ele não perde um lance, hein? Agora mostra os 2 sapatos. Ai, gente, tô abusando da Cláudia. Ó, olha esse sapato. Garota propaganda. Aí. Peraí. Dá pra só subir um pouquinho. Aí deu. Aí, beleza, já dá pra ver. Não vi aqui ainda. Mas já vai aparecer já. Espera só um pouquinho que já... E aqui pra nós aqui... Aí, ó. Agora tá vendo. Mostra o alto, fazendo favor. 34. Joia. Gente, é sapato, coisas que as pessoas que a gente vai visitar preferem em comida. E essa sandália também, sem uso. Completamente sem uso. Tá? Que combina com a bolsa que a Cláudia vai mostrar de novo. Joia, só bolsa, não vamos encerrar hoje no horário, hein? Joia. Vou mostrar dos 2 lados, porque tem um detalhe do zíper. Nossa, maravilhosa a bolsa. Pode? Pode. Márcia, perfeito, Márcia. Você fez um comentário que a gente comenta sempre aqui. Uma pessoa muito necessitada vai usar uma bolsa de couro e salto aonde? Então. Gente, deixa eu explicar. A Ana falou isso e a gente comenta sempre pra gente realmente encerrar. Depois a gente fala. Aí o preço que vocês acharem, gente. Nós vamos transformar isso em cesta básica. Ver o que custa na loja e a gente. O que vocês falarem pra gente que dá pra pagar, nós vamos trocar em loja. O que nós falamos, pra realmente encerrar, a respeito disso, do comentário da Márcia, tá? Eu vou ler o primeiro do Herbert. A Clara pode trabalhar como modelo de venda de joias nos canais da TV de madrugada. Ai, pelo amor de Que leilão, né, Herbert? Eu vou aproveitar esse comentário da Márcia, gente, porque nós já ouvimos, não abertamente, mas as pessoas olham às vezes. Olha, nós vamos pegar um sapato desse, mas então quer dizer que a família pobre que vocês atendem lá não pode ter um sapato desse? Chique desse daí? Pode, claro que pode, merece, mas pode, como a Márcia perguntou, vai usar onde? E qual que é mais útil para ela? Esse sapato que custa R$400 na loja ou chegar à cesta básica para ela lá? É simplesmente por isso, gente. Para nós, a pessoa que doa fala isso. Olha, dá para isso para uma pessoa muito pobre. O que é uma pessoa muito pobre? E aí, de novo, não é diminuindo, fazendo nada em relação a que a pessoa não mereça. É que aonde eu vou, a Márcia fez um comentário perfeito, por isso que nós gostamos de esclarecer. Não é que ela não mereça, mas ela vai usar uma bolsa, dela vai ser roubada. Infelizmente. Dessa pessoa nós ganhamos 2 casacos de lãs, também de marca, maravilhosos, e nós demos
para Dona Maria que cata reciclado de madrugada. Quer dizer, esse foi útil. Não importa se é de marca, se não é de marca, quanto custou, mas serviu para ela ser agasalhada. Ótimo, né? Nós deixamos 2 lá para ela, porque ela sai de madrugada tão frio e é forrada, cheia de coisa. E todas as echarpes, né? As echarpes de lã que nós ganhamos, de golas, tudo que de lã que a gente conseguiu, nós demos sim. E coisas bonitas, né, Cláudio? Não era. Não, gente, e a gente tem que partir do princípio, claro. Só que isso não tem utilidade. E a gente tem que partir do princípio, claro, que corre o risco dela ser roubada para ser vendida por droga. Simples assim. Nós estamos falando do extremo pobreza, gente, aquilo que nós comentamos agora há pouco. Mas só para explicar isso, não vamos prolongar. Luciano, anota o meu, por favor, o atendimento. O meu, eu vou passar o meu WhatsApp, porque eu não vou conseguir anotar agora. E aí fica à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela participação, tá? Tem o do atendimento fraterno, eu vou colocar os 2. Qualquer um dos 2 você consegue falar com a gente e a gente pode conversar com mais calma. Olha, a Lourdes Mello colocou assim, pode ser os R$50 cada um? Eu acho que... gente... Luciano, vou colocar os 2 telefones aí, tá? E aí, por favor, depois me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente pode conversar. Tá? O primeiro é do atendimento fraterno e o segundo é o meu WhatsApp particular. Tá joia? Gente, o valor, é isso que eu falei para vocês. O que vocês falam, a gente vai transformar dois pares de sapato, se vender por R$50, em uma cesta, e nós estamos pagando 90 e poucos reais a cesta. Então o que a gente arrecadar ali, nós vamos transformar em cesta básica. É o que a gente faz com tudo aqui. Nós vendemos a cueca, vai para a cesta básica. Então tudo que chega aqui, nós estamos, sabe aquela história que transformava na época de escola, que transformava em cerveja? Nós estamos na fase que tudo que entra de dinheiro, nós transformamos em cesta básica. Ai, como era feliz e não sabia, né? Como era bom trocar por cerveja. Gente, então o Luciano tá aí com os 2 telefones, entre em contato, por favor, fica à vontade. Obrigado pela participação. Gente, obrigado a todos hoje. De novo, muita gente nova, muita participação, de novo, nos ajudando no estudo. Os nossos trabalhadores, o pessoal que está sempre com a gente, obrigado demais. Estava quase todo mundo aí com a gente hoje. Camila, que está voltando, uma alegria saber que está com a gente. A Sandra, hoje, falamos da proposta que ela fez, da ideia da gente divulgar os outros centros, as pessoas que entram. Então, divulguem mesmo quando acabar, a gente sempre fala isso, daqui a pouquinho fica disponível no YouTube, compartilhem com outras pessoas, as pessoas podem assistir depois, tá joia? Marco, Valéria, obrigado por todo o carinho de vocês hoje, Regiane, Edivane, enfim, não vou falar o nome de todos, Andréia que estava aí com a gente, então, obrigado mesmo. Cláudia vai fazer a oração? Então fica aí, eu vou fazer hoje. Então fica aí na página, pode ser na página, no atendimento fraterno, se alguém tiver interesse, tá? A gente vê o preço que dá para fazer, coloca no correio até, a gente vê as custas do correio para ajudar, para a gente ter o dinheiro livre para a gente comprar a cesta básica, tá? E assim, o que eu tiver agora eu vou começar a vender assim, tá? Obrigado, Lourdes. A Lourdes está falando, hoje tivemos 170 compartilhamentos. E muita gente nova, gente. Nós ficamos muito felizes, embora o Facebook a gente perceba claramente que tem restringido as nossas atividades e tudo mais. Nós ficamos muito felizes porque toda semana tem aquilo que nós falamos. Se for de cabeça, eu lembro de umas 10, 12 pessoas novas. Quer dizer, nós ficamos hoje em uma média de 60, os outros a gente sabe que sempre está, quer dizer, enfim... Para nós o importante é ter essa sintonia que tem, esse pessoal que participar, enfim, nós ficamos muito felizes. Quem está entrando a primeira vez, fica o convite para conhecer a página, curtir, seguir as nossas atividades. Repetindo, amanhã às 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar e às 7h30 da noite, não percam, divulguem, independente de ser espírita. Fabinho é fã de Beatles, então com certeza eu vou pedir para ele tocar Beatles. Falar do coral do SEAC, falar de como é música dentro da casa espírita que a gente gostaria tanto, enfim, Márcia, acabei de falar, Evangelho Orar amanhã às 7 horas da manhã, tá bom? Então, fica o convite, Edmilson também já está lembrando, amanhã às 7 horas da manhã nós temos Evangelho no Lar, 7h30 da noite um bate-papo com o Fabinho, vocês vão adorar, ele é uma simpatia, extremamente talentoso, vale a pena, mesmo para quem não é espírita, compartilhem. Aquele dia da Camila Sá, teve gente que não era espírita, adorou, e aliás foi fantástica, né? Foi mais uma das que a gente não consegue escolher quais foram as melhores. Então amanhã não percam o Fabinho com a gente, 7h30 da noite.
Gratidão a você, Marione, por estar com a gente, viu? Olha aí, Marione Rett, obrigado. Gilmar, boa noite. Senhor e senhora Matias. Gente, teve gente hoje que começou a dar parabéns, teve gente que falou, tá brincando, né? Teve uns amigos meus de grupo que mandaram de sacanagem e tal. Mas é que nós formalizamos, a Ana passou a chamar. Ela não mudou no Facebook ainda, que acho que tá de sacanagem comigo. Mas aí a Ana Lúcia agora passou a ser Matias, por isso que as pessoas estão falando aí. Então tá lá no meu Facebook. Depois de quase 9 anos. Comprei. Comprou. Passei pro nome. Eu falo pra ele que parece que ele anda com a nota fiscal na mão. É brincadeira. Mas eu tô pegando umas coisas dele que eu tô meio preocupado. Gente, é uma gratidão imensa por esse carinho que a gente recebe. A gente sente esse carinho, essa vibração de amor. E eu gostaria que a gente vibrasse pelas pessoas que estão necessitadas de todas as maneiras. As pessoas que estão passando por momentos de dificuldade financeira. Hoje eu vi uma reportagem onde as pessoas colocam placas em si e ficam andando nas grandes centros. Olha, eu tenho isso, eu sou isso. Gente, tem professor com mestrado, com doutorado, pedindo qualquer tipo de emprego, sabe? Então, que a gente vibre por essas pessoas que estão desempregadas, que a gente vibre pelas pessoas que, por causa de problemas, acabam se enfraquecendo espiritualmente. Vibremos também pelos necessitados de luz, de paz e de harmonia, né? Que estão em depressão, que estão confusos, que estão desequilibrados, que Jesus, nosso Mestre, que é irmão, sempre está conosco, nos ajude. E que a gente nunca esqueça que nós não estamos sozinhos. Nossas orações vão para as pessoas que estão ainda em tratamento de Covid, pessoas que estão com problemas graves ainda entubados, as famílias que passam por esse sofrimento, que haja um entendimento do para quê e não do porquê comigo. Aonde eu tenho que mudar, o que está me servindo essa lição. E que nós sejamos fraternos com essas pessoas, que nós sejamos irmãos, vibrando luz, vibrando amor e pedindo a nosso Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que visite a todos, levando paz, levando o remédio necessário para o corpo físico, mas também para a alma, para o espírito, né? Das pessoas e dos seus familiares. Que Jesus esteja em seus lares, receba o fraterno abraço de nosso Mestre. Com certeza a espiritualidade amiga já fluidificou a água de todos nós e que tenhamos assim uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, que consigamos em desdobramento aprender mais e mais. Que assim seja. Assim seja. O Edmilson falou que a Ana agora está mais segura quanto a herança. Agora está do preto no branco. Mais segura o quê? Quanto a herança. Aliás, dia dos advogados. Parabéns para os advogados hoje, hein? Márcia, Edmilson, na página. Tem um monte, ó. Só para os que vieram hoje, senão os outros não vão. A Eva não veio, mas parabéns. Não parabéns nada, não tá aí?